Fala, meus caros. E aí, como é que vocês estão? Tudo bom? Tô aí saindo de novo, vamos pro motovlog, vamos nessa. Já tá em ponto de bala aqui, ó. A Street Twin já tá esquentando, já tem um tempinho já. Agora é só a gente vazar fora. E hoje eu tô com um assunto muito louco pra falar com vocês aqui. Esse é louco mesmo, viu, bicho? Eu tava pensando nisso aí de ontem pra hoje, porque eu tava conversando com um amigo meu e eu falei isso com ele, sabe? Eu senti esse sentimento muito fortemente nele, sabe? E aí eu tava querendo falar disso porque eu já vi isso diversas vezes. Ah, pera aí, deixa eu falar um negócio primeiro pra vocês aqui. É o seguinte, eu tentei encaixar a câmera um pouquinho melhor hoje pra ela filmar um pouquinho mais o... A câmera tava muito pra baixo, entendeu? E eu tô tentando fazer com que ela filme mais reto, mais assim, a cidade, ao invés de ficar filmando muito o chão, o painel da moto. Vamos ver como é que vai acontecer esse negócio hoje. Espero que dê certo. Mas beleza. O assunto é o seguinte, é esse tema aqui, ó, de se você já fez essa reflexão na vida ou não. Que é isso aqui, ó, o fato de que ninguém te deve nada. Já pensaram sobre isso? Ninguém te deve nada. Isso é quase como se fosse uma filosofia de vida. É lógico que primeiramente eu vou colocar aqui uma questão que é o seguinte: ninguém te deve nada a não ser as pessoas que te devem alguma coisa. Já pensou isso? Se tem alguma pessoa que te deve uma grana ou qualquer outra coisa, uma obrigação, uma coisa que foi combinada, uma questão contratual, qualquer coisa nesse sentido, vocês entenderam, né? Aí a pessoa te deve, é óbvio, e você tem que cobrar, sabe? Mas tirando isso, vamos aqui para a minha percepção das coisas. A minha percepção é o seguinte, que tem muitas pessoas nas relações, principalmente nas relações de família, mas às vezes na relação de trabalho, na relação de amizade amorosa, que a pessoa adota uma postura em relação à outra como se a outra devesse alguma coisa pra ela, cara. E isso é uma coisa muito louca de se pensar, porque existe uma pressuposição básica quando alguém te deve alguma coisa, né? Porque quando você está numa condição que alguém está te devendo, o que você faz? Você espera o pagamento, porra. Ó, desculpa, não queria xingar não, foi mal. Saiu sem querer aqui. Mas quando alguém está te devendo, você espera que a pessoa te pague. E esse lance de você esperar de receber de alguém é uma questão muito complicada, pelo seguinte fato: quando você está esperando, você não está fazendo outras coisas que você poderia fazer. Então pensa bem, você está numa relação qualquer e você poderia estar fazendo várias coisas naquela situação, naquela relação, poderia estar fazendo várias coisas boas para a pessoa ou em relação à pessoa e tudo mais, mas às vezes você não faz porque você acha que a pessoa te deve. E esse achar que a pessoa te deve, eu tô falando isso dessa forma assim para ficar claro, porque nós estamos trabalhando na linha de pensamento, mas isso, eu acredito que isso pode muito bem ser uma questão inconsciente, sabe? Vamos vazar desse caminhão aqui. Isso pode muito bem ser uma questão inconsciente. Isso pode se manifestar simplesmente, às vezes, num sentimento de tristeza que a gente tem em relação a pessoa ou a certas situações, sabe? E beleza, mas daí você vai virar pra mim e você vai falar assim: tá bom, mas se for inconsciente, como é que eu vou descobrir isso? Eu acho que se a gente se perguntar com relação a essas coisas, sabe? A gente fizer um estudo interno,
alguma coisa nesse sentido, você consegue ter pistas sobre isso, sabe? Eu tenho um amigo que ele tinha muito essa sensação em relação ao mercado de trabalho. Ele trabalhava, em certos momentos ele não conseguia atingir os objetivos dele, e você via que existia uma tristeza nele, sabe? Uma tristeza grande. E uma vez a gente estava conversando sobre isso, e eu falei com ele, você sente que o mercado te deve alguma coisa? E ele confirmou pra mim, cara. Ele falou que sentia que sim, que o mercado devia a ele alguma coisa, sabe? Você vê que isso é uma coisa muito louca, né? E não que eu tenha sido a ferramenta para ele descobrir isso, né? Mas fato é que ele partiu para uma auto-reflexão depois disso aí. E não sei se por esse motivo, se ele acabou mudando a postura por outros motivos ou o que foi. Ele hoje em dia tá bem pra caramba, sabe? Nesse quesito profissionalmente. Então, eu acho que a gente tem duas vertentes para analisar essa questão do ninguém te deve nada, que são as seguintes. Você tem duas ideias paralelas. A gente pode trabalhar isso em relação às outras pessoas, né? E aí seria um caso de nas relações, você tem uma percepção de que as pessoas te devem alguma coisa, algum sentimento, uma coisa assim, e aí isso te leva a agir de uma forma que não seria a melhor, né? Não vou falar que existe uma forma ideal, não, mas digamos que existem formas melhores e piores, ou então que tem mais aproveitamento e menos aproveitamento. Mas aí você pode virar para mim e perguntar, beleza, mas quem que define o que é aproveitamento? Digamos que aproveitamento seria no sentido de você atingir mais os seus objetivos. Então vamos trabalhar com essa visão de aproveitamento. Então tá, você tem, voltando aqui ao assunto, você tem duas possibilidades. Você tem isso nas relações, mas também você tem esse sentimento em relação à própria vida em si, que é um sentimento parecido com o que esse amigo meu tinha, né? Que ele tinha, eu usei a expressão de o mercado, que ele sentia que o mercado devia a ele alguma coisa, mas se você for colocar isso num panorama mais amplo, você pode pensar que ele pensava que até a própria vida devia a ele alguma resposta em relação aos esforços que ele estava fazendo para se dar bem profissionalmente ou financeiramente, alguma coisa assim. E uma percepção que eu tenho muito clara com relação a essas questões é o seguinte: elas são muito não emocionais. Eu não digo a nossa percepção, mas eu digo os fatos da vida. Vamos dizer nesse âmbito profissional. O mercado, a vida em si, elas não têm emoção. Se você está com dinheiro na conta ou não está com dinheiro na conta, aquilo ali são só números. As emoções é você que as tem, sabe? As emoções, elas são as interpretações dos fatos e não os fatos em si. Então, quando a gente percebe que esse fato dessas questões todas, elas serem não emocionais, a gente pode começar a ter uma outra postura em relação a essas questões todas, sabe? A gente pode começar, porque qual que é o problema de você dar uma conotação emocional para uma coisa? Você fica ferido, você fica chateado, você fica triste, você fica achando que aquilo ali é uma perseguição a você, especificamente a você, sabe? E na maioria das vezes não é, nem em relação à vida, nem em relação às pessoas. Às vezes a pessoa falou uma coisa qualquer com você, que você levou para esse lado, olha que cara doido, velho, que você levou para esse lado, mas que ela falou aquilo, você sabe lá o que a pessoa está vivendo naquele momento da vida dela, entendeu? A pessoa tá lá com as lutas dela, tá lá com as coisas dela, problemaiada, nada da vida dela, todo mundo tem problema.
E a pessoa fala isso com você, e você às vezes interpreta aquilo como que a pessoa não deveria ter feito aquilo, não deveria ter te reconhecido mais, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas o fato é que, se a gente for colocar de uma forma realmente objetiva, a gente não sabe. Você não sabe pelo que aquela pessoa tá passando, o que ela tá vivendo, os problemas dela. Talvez ela tá numa situação muito pior. E eu acredito que é o seguinte: quando a gente adota essa postura do ninguém me deve nada, é muito legal. Por quê? Porque a gente passa a não esperar as coisas das pessoas ou da vida em si. E quando você não está esperando nada, xará, como que você faz para conseguir as coisas? Pensa bem, porque por um lado, tipo assim, você está esperando. Quando você está esperando que alguém ou a vida te dê as coisas, você espera. Por quê? Porque você, quem tem para receber, espera. Agora, se ninguém te deve nada, e muito menos a vida te deve nada, mas você continua querendo as coisas da mesma forma, o que você faz? Você vai correr atrás, xará. Você vai buscar, entendeu? Você vai trabalhar, você não vai ficar triste. Por quê? Porque se ninguém te deve nada, digamos assim, se tá todo mundo na mesma luta, qual o motivo de ficar triste? Você vai ver as pessoas até mesmo como companheiras de viagem sua, de luta, de batalha, sabe? Isso é uma coisa muito... Quando a gente chega nessa percepção, isso é uma coisa muito louca de você perceber, sabe? Eu acho que isso... Olha uma Hornet aí, ó, bonitona. Eu acho que isso leva a gente ter um certo sentimento de companheirismo para com todo mundo, em geral, sabe? A gente tem um companheirismo em geral com as pessoas, sabe? E a gente tem um sentimento maior, assim, tanto de espanto em relação ao fenômeno da vida, vamos dizer assim. Deixa eu ver a câmera aqui, está beleza. Tanto em espanto em relação ao fenômeno da vida, quanto também até de agradecimento por tudo. Porque pensa bem, bicho, vamos analisar aqui uma questão que é muito importante nessa chave aqui que a gente está pensando. Quando você pensa que você tem a receber, ou seja, que te devem, ou que a vida te deve, ou qualquer coisa nesse sentido, você não tem como ficar agradecido, não. Como você vai estar agradecido a alguém que te deve? Você não tem essa possibilidade, né? O próprio fato, me veio uma outra coisa à mente aqui agora. O próprio fato da gente achar que a vida nos deve algo, ele é um fato que ele não tem lógica, né? Porque a vida em si, ela não, né? Como que a vida pode dever algo a alguém, né? É uma coisa que não tem lógica. Porém, como nós somos humanos, emocionais, muito loucos, é lógico que a gente não precisa de lógica para nada. Isso são sentimentos. O que a gente tem que perceber, né? O que a gente pode perceber, o que a gente pode tentar fazer, é perceber esses sentimentos, cara. Porque, beleza, você vai virar pra mim e falar assim, ó, não tem lógica nenhuma que a vida me deve alguma coisa, bacana. Só tem que, mesmo não tendo lógica nenhuma, eu posso sentir que a vida me deve alguma coisa, até de uma forma inconsciente. Então como que eu vou fazer essa coisa? Como é que eu vou me portar em relação a isso? E esse sentimento de que a vida me deve alguma coisa pode estar me parando de fazer as coisas. Porque como eu tenho a receber, então pra que eu vou correr atrás? Entende? Então isso aí é uma questão muito poderosa, que quando a gente percebe ela num outro viés, num viés muito mais assim, ó, tipo, vamos tentar aqui formar o pensamento de quando a gente está pensando que ninguém deve nada. Seria como se fosse uma coisa mais ou menos assim. Você fala, ó, eu tô aqui na vida, a vida não me deve nada, ninguém me deve nada, o mercado não me deve nada, e eu tô nessa luta aqui, igual todo mundo, num corre aqui infinito, vamos dizer assim, e eu preciso conquistar uma série de coisas
em uma série de áreas diferentes. Não estou falando de grana só não, estou falando de um monte de coisa, né? Então pensa só, quando você tem esse pensamento, cara, o que você vai querer fazer? Automaticamente, na minha visão, você vai querer lutar pelas coisas que você quer, correr atrás, sabe? De uma forma muito agressiva, uma forma muito assim de cara limpa, sabe? Sem peso. Eu acho que essa visão de que ninguém te deve nada, ela é uma coisa que te deixa leve, sabe? Te deixa leve, te deixa pronto pra luta. E isso por si só é uma coisa muito legal, né? Ô, gente, então era isso aí o que eu queria compartilhar com vocês aí hoje. Era basicamente isso. Deve estar um vídeo longo pra caramba, eu sei lá se alguém vai assistir esse trem até o final, mas está sendo muito bom de fazer, viu? Vou falar com vocês. E o fato dessa vamos falar a palavra que certa, aleatoriedade dos vídeos, dos temas dos vídeos, né? Não é dos vídeos, porque o vídeo está rolando todo dia, mas você vê que os temas são os mais diversos. Eu, como está sendo um motovlog, o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo falar do que eu estou com vontade de falar em cada dia, sabe? Então, eu acho que eu fazendo dessa forma, vai ficar uma coisa que não vai ser nada forçado. Vai ficar uma coisa que vai sair naturalmente, sabe? E a minha intenção nessa iniciativa aqui do canal e tudo mais é ser o mais verdadeiro possível. Se eu puder ajudar alguém aí com esse conteúdo, eu vou adorar. Se alguém me mandar no comentário que serviu para algo, eu vou adorar. Mas antes de tudo, para mim, isso está sendo uma terapia. Eu espero que para vocês seja um entretenimento. E acredito que ainda vem muito vídeo pela frente aí. Se eu tentar fazer o que eu estou fazendo, que é colocar na média um vídeo por dia, vão ser 365 vídeos por ano, né? E isso é muito louco, você fazer uma quantidade de vídeos dessa.